Olá, estamos começando com mais um Gente Interessante e hoje nós estamos recebendo a doutora Tailane Softner Berlanga de Araújo. Ela tem um currículo vasto, ela é uma dentista formada em especialista em dentística é a parte de restauração dentária. Ela é mestre em subárea de oclusão de mordida pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da USP. Ela é doutora também em dentística pela Unesp de Araraquara. Ela dá aula aqui na Unorp, ela detém a disciplina de dentística aqui da Unorp, da Faculdade de Odontologia da Unorp, e ela também trabalha aqui em Rio Preto, no Instituto da Boca. Obrigado por ter estado aqui, ter saído um pouco das tuas funções. Aliás, você tem o tempo quase todo tomado, né, Tailane, em relação à parte didática. Já se dedicou praticamente a vida toda ao magistério em odontologia? Sim, doutor, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com o senhor hoje. E realmente o magistério é algo que me encanta. Eu falo que essa é uma profissão que eu escolhi aos 6 anos de idade. Eu queria ser professora. Eu acho que é a principal profissão que existe, não existe nenhuma outra sem ela. E eu comecei o magistério aos 17 anos, magistério básico, e aos 24 anos eu iniciei na carreira na odontologia. Isso lá em Ribeirão Preto? Não, em Marília. Eu sou marilense. Sou marilense e comecei em Marília, lá na Unimar de Marília, e depois fui para Ribeirão Preto quando eu fui fazer o mestrado. Certo. E aí fiquei em Ribeirão Preto. Já vim dar aula aqui em Rio Preto outras vezes, em outra instituição. E agora o convite para estar aqui na Unorp. Já... Nossa, foi fantástico, porque eu pude voltar a ser professora e não só dentista. E é algo que me... E a gente vê o teu encantamento, porque os alunos se encantam com você, os alunos são fãs da doutora Tailane. Tailane, a odontologia, basicamente, ela nasce com a odontologia restauradora, a que faz restaurações, que faz obturações. A dentística foi a que abriu o primeiro horizonte entre tornar uma restauração, que ela era funcional para tirar uma cárie, para depois ela torná-la estética. Então ela muda, ela sai da área de obturação e vai para uma área estética. Isso foi um movimento de exigência do cliente, ou o próprio dentista, ou os próprios materiais é que foram levando essa modificação? Nossa, a evolução nas últimas décadas da odontologia é algo fantástico. A odontologia passou por uma era chamada Era da Dor, onde se doía o dente, o dentista extraía, não tinha... Só tratava com dor. Só tratava com dor, era a odontologia da Era da Dor. Aí nós tivemos a Era Restauradora, que foram trocas sucessivas de restauração, porque acreditava-se que dente que era cárie. Dente cariado, dente estragado, então colocar a restauração. E com a evolução das tecnologias, dos novos materiais, dos conhecimentos científicos com o advento da internet, percebeu-se que não é bem assim, não é dente cariado. A cárie é uma doença que está na saliva e que afeta o dente. E aí tornou-se a não tanta restaurações e a área estética começou a despontar na odontologia. Os princípios estéticos, outras técnicas para se conseguir satisfazer tanto o cliente quanto ao tratamento de uma forma geral. Essa mudança de comportamento da população, que ela deixa de tratar o dente porque dói, e ela passa a tratar o dente porque você disse que a cárie é uma doença, por que uma doença? Eu acreditava que fosse um evento que acontecesse no dente. Ela é uma enfermidade, a cárie? A cárie é uma doença infecto-contagiosa, altamente transmissível, ela está na saliva. Para o senhor ter uma ideia, a boca é a parte mais suja do corpo humano, perde só para a flora intestinal. Para cada 1 mililitro de saliva, nós temos 150 bilhões de bactérias, nem todas nocivas. E essas bactérias dentro da boca, elas têm uma única estrutura rígida, dura, para se atacar, que é o dente, né? Então é onde existe a cárie no dente, a cárie dentária. Com o tratamento dessa saliva, então, diminuindo o número de micro-organismos presentes na saliva, o paciente passa a ter qualidade de vida. É onde a odontologia passou minimamente invasiva, quer dizer, poucos preparos, técnicas com menos estrago de estrutura dentária, preservar mais o que é feito por Deus, né? E manter aquela vitalidade do dente, não tendo tanta destruição na hora de se restaurar um dente. E manter a qualidade. Porque essas bactérias, elas também têm um risco muito grande para o paciente na vida sistêmica. Porque tanto na saliva, quando o paciente se alimenta, quando ele engole, essas bactérias vão para o esôfago, para o estômago, para o intestino, causando enfermidades que nem sempre o paciente sabe que pode ser problemas da boca.
tá? Então, aquele chavão do conselho, que a saúde começa pela boca. Me diz uma coisa, você disse que tratar da saliva. Como é que trata da saliva? A saliva existe hoje descontaminantes antimicrobianos que são passados, o dentista faz uma boa higienização na boca do paciente, essa sim feita em consultório, ela tem 100% de efetividade, ela é feita pelo periodontista, ele faz o que a gente chama de adequação do meio bucal. Isso é feito através de algum químico, algum produto? Isso, ele faz uma descontaminação com jatos, né, de limpeza de bicarbonatos, como um jato de água mesmo. Mas aí ele está tratando dos dentes, não propriamente da saliva. Ele está tratando a saliva, ele está removendo placa bacteriana que fica aderida no dente, que são restos de comida, que a higienização, ela não atinge uma eficácia de 100%, uma higienização mecânica do paciente. Então, você sempre sobra um pouquinho de resto de alimento aderido ao dente. E isso ela é removida aí com esse jato e depois passado um descontaminante que é a clorexidina. A clorexidina é um excelente antimicrobiano que elimina cerca de 99% dos micro-organismos. Então, e lógico, aí o profissional também vai orientar o paciente quanto à dieta alimentar. Porque ter dente cariado não é só eu ter uma alimentação desbalanceada ou só escovar o dente. Ou só escovar bem os dentes. Eu não vou ter cárie. Não. Eu tenho que ter um conjunto, eu tenho que ter uma dieta balanceada, eu tenho que ter uma boa higienização no horário correto e eu vou ter uma diminuição desse micro-organismo. Essa limpeza, essa faxina, vamos dizer assim, que o dentista faz na boca do cliente a cada 6 meses, aumenta a resistência do elemento dental ao ataque dessas bactérias que sempre vão estar na boca, porque a cárie é uma doença que não tem cura. Mas existe uma prevenção para que não se tenha dente. É o que a gente pode ver na geração de hoje. Essas crianças de hoje, alguns adolescentes, não possuem restaurações, os dentes são rígidos, intactos na boca. E qual é o motivo disso? O tratamento preventivo salivar. E você disse que ela é transmissível. Isso. A cárie pode transmitir pelo beijo, pela... Isso, ela é transmitida pela saliva. Então, através do beijo, você pode transmitir a doença cárie. A transmissão principal é a vertical de mãe para filho. Então, família que tem cárie, é tal pai, tal filho? Exatamente. E eu costumo dizer que quando mostra aquelas propagandas que mãe beijando a boca do filho, isso é falta de amor, não é excesso de amor. Porque a mãe é a principal fonte de transmissão durante a vida toda. A criança, ela, com 1 semana de vida, ela já tem um micro-organismo cariogênico na boca. E isso nós fizemos uma pesquisa, inclusive de uma aluna aqui da UNOR, para o TCC dela, foram 3 anos de pesquisa no HB, na FAMERP, com gestantes que nós acompanhamos durante a gestação. Nós fizemos análise salivar dela, de algumas, acompanhando apenas a higiene que ela já tinha de controle. E outras nós levamos lá para a faculdade das mães. E tratamos a odontologia neonatal, que eu falo, junto com o ginecologista, nós tratamos essas mães. E foi percebido que essas mães que receberam tratamento odontológico de 3 em 3 meses para tratamento salivar apenas, as crianças nasceram sem micro-organismo. As mães que a gente só acompanhou fazendo a coleta de saliva e não tratamos em nada no consultório, apenas a higienização que ela tinha em casa. Todas as crianças, 95% das crianças que nasceram, tinham já uma quantidade muito grande de Streptococcus. De bactérias oriundas da própria mãe. Oriundas da própria mãe. Bom, nós vamos querer saber um pouquinho mais disso, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos no minuto. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família.
Olá, estamos de volta hoje com mais um Gente Interessante. Hoje recebendo a doutora Tailane Softner Berlanga de Araújo. Ela tem um vasto currículo, ela dá aula na UNORP, ela é doutora em dentística e restauradora. Nós estamos falando exatamente a respeito da transmissibilidade da cárie, da doença cárie, da mãe para o filho. Me diz uma coisa, a mãe gestante, ela pode transmitir para a sua cria, né? As suas bactérias bucais? Tem várias pesquisas nessa área mostrando o seguinte, que toda mãe que tem uma boca sem lesões de dentes, boa higiene bucal. Boa higiene bucal e sem lesões cariosas em dente, a criança, ela nasce com os dentes com maior resistência. Por quê? A formação do germe dental no bebê começa no 3º mês de gestação e os dentes permanentes no 6º mês de gestação. Então, quando a criança nasce, aquela gengivinha sem dente nenhum, todos os dentes, os germes dentários estão lá dentro. Certo. Então, essa alimentação da mãe, a higiene, o cuidado com a boca dela, vai causar uma maior resistência daquele germe dental. Na primeira semana de vida, a mãe, através do beijo, do afeto ao filho, ela já transmite a bactéria. Entendi. Então, aí a flora bacteriana já fica contaminada da criança. Por isso que tem que tomar cuidado. Inclusive, as pessoas ficam muito beijando a criança ou beijando a mão da criança, que a criança acaba botando a mão na boca. Exatamente. E isso, assoprando... Então não é só da mãe, é da família inteira. Da família inteira. Então tem que ter um certo cuidado, porque essa transmissão, ela é um fator de risco para que os dentes da criança tenham a lesão de cárie. Porque o dente, quando ele erupciona na boca, ele é como se fosse uma esponjinha, ele é muito frágil. Então ele tem o risco de ser atacado por essa bactéria muito mais facilmente. E essa criança merece cuidados dentários, odontológicos, desde que nasceu? Desde que nasceu. Mas existe hoje a odontologia do bebê. Né? A odontologia voltada para o bebê, para neonatal. Isso. A partir de que idade a mãe deve receber instruções para cuidar da boca dessa criança? Eu digo que é desde a gestação. Desde a gestação. Desde a gestação. Aliás, tem, são vários trabalhos que já provam que mães que apresentam um volume de cárie muito grande e doença periodontal, gengival muito grande, existe uma prematuridade nos nascimentos. Seus filhos acabam nascendo prematuramente. Então existe uma relação bastante forte em relação a isso. Muito forte, porque a quantidade de micro-organismo que existe na saliva, quando a mãe se alimenta, ela ingere, que nem eu já havia dito, vai para o estômago, para o intestino. Existe também o problema respiratório, porque ela também, na respiração, pode se aderir à pleura do pulmão, causando insuficiência respiratória. E em alguns casos, que a gengivite é um fator bem grave na gestação, que a gengiva da mãe sangra bastante, quando essas bactérias penetram via corrente sanguínea, podem ir até o contato ao coração, dando uma endocardite bacteriana. E a gengivite, a periodontite, quando atinge o osso, pode causar partos prematuros e nascimento com baixo peso. Crianças de nascimento de baixo peso. Isso ainda tem uma controvérsia, está em bastante pesquisa, mas já está bem determinado que os cuidados com a saúde bucal, ele traz uma saúde sistêmica, uma saúde geral para a pessoa, para o paciente, para os filhos, de altíssima qualidade. É exatamente o caminho de mão dupla, né? Exatamente. A boca produzindo enfermidades e as enfermidades produzindo sinais na boca ou até danos à boca. Você me disse que essa placa bacteriana ou esse resto alimentar que fica aderido aos dentes, ele pode produzir mau hálito. Isso. E o mau hálito às vezes é tão constrangedor que às vezes até os amigos têm, até o dentista tem de dificuldade de informar o cliente que ele tem mau hálito. Exatamente. Quais são esses agentes causais? São só a placa bacteriana que produz esse mau hálito? É a sujicidade, porque existe um erro muito grande que a pessoa acha que ela escova os dentes. A escovação não é de dente, a escovação é oral, é a boca toda que tem que ser limpa. Não adianta escovar os dentes se a bochecha, lábio, língua estiver sujo. 99% do mau hálito representa a língua suja. É uma saburra lingual, uma placa branca, esbranquiçada, que fica sobre a língua, sobre o dorso da língua. Essa saburra lingual libera o enxofre, que é um gás fétido. Então, isso causa a maior quantidade de mau hálito. E também os casos amidalianos, que são mais raros, mas existem, que precisam ser limpos pelo próprio paciente, ou com cotonete, com uma pinça, ele vai remover. São chamados cásios. Cásios.
que ficam na amígdala, né? E aí isso também desenvolve o mau hálito. Como erroneamente se diz que mau hálito é problema de estômago, 1% dos casos de mau hálito vem do estômago. Ou quando fica muito tempo sem se alimentar ou sem ingerir água, isso também desenvolve o mau hálito. Mas aí isso daí é fácil de resolver. Agora, a higienização da cavidade oral, escovar a bochecha, escovar o lábio, a língua tem que ficar rósea. Aí você consegue reduzir. Existem até raspadores. As escovas de dentes também, hoje elas já vêm adaptadas para escovar a língua, né? Um dos dorsos dela vem preparado para isso. Quer dizer, é uma tríade, né? É pulmão, né? Com as suas secreções, respiração, estômago na sua minoria, que é onde atribui-se a maior parte do refluxo, né? A parte de odores estomacais, e essa burra bucal, não é? Ô, Tailane, me fala uma coisa. Essa parte de halitose, ela denota outras enfermidades também? Ela pode ser sistêmica também? A halitose, a exemplo da cárie, ela pode afetar os outros órgãos ou não? Ou acho que não tem essa relação? Não tem. A halitose não. A halitose mesmo é um incômodo social, né? Que a pessoa, algumas vezes ela mesma sente o seu mau hálito, mas a maioria das vezes é um incômodo, né? Até eu brinco quando eu dou aula para os alunos, falei, você quer saber se você tem mau hálito? Você não precisa respirar na mão, mostra a língua para o espelho. Se ela estiver branca, você está com mau hálito. Então a língua tem que ficar sempre cor-de-rosa. Essa é a cor da língua. Dentro dessa parte restaurativa, existe a oclusão, a parte da mordida, né? Como que os dentes se encaixam perfeitamente. Oriundo dessa oclusão, dessa mordida, que é inclusive uma disciplina que você trabalha e profissionalmente você trabalha também com a área de oclusão, ela visa uma série de problemas deles, né? O primeiro deles é dor de cabeça, né? As pessoas têm dores centralizadas, dores laterais, dores cervicais. Então, dor de cabeça, dores cervicais ou algias ou mialgias, dores musculares, é coisa também de dentista? Também de dentista. Algum problema de ATM, que a gente fala, que é a articulação temporomandibular, que nós temos um único osso móvel na face, que é a mandíbula, né? Ele se encaixa numa articulação. E ele tem um encaixe perfeito. Quando existe algum problema dentário, ou principalmente emocional, nós descarregamos o estresse nos dentes, onde existe um apertamento ou ranger dos dentes. Essa causa uma tensão da musculatura da face muito forte. E essa fadiga que causa a musculatura, existe uma compressão de nervos e vasos sanguíneos, causando então dores de cabeça, enxaquecas, tonturas, enjoos, vertigens, dores nas costas, até formigamento nas extremidades, pontas de pés e dedos da mão, que às vezes o paciente nem percebe que isso pode ser da boca. Do próprio parte do estresse. Do próprio parte do estresse. Isso trata de que maneira? Existem vários tipos de tratamento. O que precisa é de um diagnóstico muito preciso, através de uma entrevista com o paciente, uma análise clínica e radiográfica para saber qual o tipo de disfunção que ele tem. Essa disfunção é muscular ou é articular? Então, para saber o tipo de tratamento. Alguns tratamentos com placa, outros ajuste oclusal, outros ortodontia, em alguns casos fisioterapia, osteopata, psicólogo, neurologista. Como que o paciente percebe que ele está precisando, ou ele está tendo esse tipo de problema? Essas dores, porque pode confundir com dor de cabeça, dor própria da própria enxaqueca. Isso. Porque muitas pessoas procuram otorrino e propriamente devem procurar otorrino mesmo, né? Muitas vezes tem dores de ouvido e tal. Mas quando ele pode suspeitar que ele está tendo esse problema de distúrbio oclusal? O distúrbio oclusal, ele começa a aparentar alguns desgastes no dente, pelo apertamento e pelo bruxismo. Porque o paciente, ele só percebe que ele está apertando ou rangendo quando isso acontece próximo ao despertar, porque ele acorda com dores nos dentes inferiores. Quando isso é no meio da noite, ele não vai acordar com esse tipo de dor, né, na região dentária. E existe um desgaste, principalmente que o pessoal chama de presa, que são os caninos. Eles começam a perder a ponta, ela começa a ficar abaulada. Esse é o início que está tendo algum distúrbio, que fica fácil de tratar, e muitas vezes até sem remédio, sem placa, tratamentos longos. Fica muito simples o tratamento. Porque existe uma harmonia, um conjunto de mordida dos dentes superiores com inferior que tem que trazer conforto mastigatório. Quando isso não existe, ele agrava ou perpetua o bruxismo. Crianças têm muito disso, que a gente até fala, até aos 6 anos de idade é normal criança ranger dentes, porque ela está formando os ossos da face.
A gente só procura intervir em criança até 6 anos com uma plaquinha de silicone se caso tiver mobilidade dentária, desgaste, fratura de algum dentinho. Porque ela tem que continuar formando os ossos da face. A partir dos 7 anos, o tratamento é com psicólogo, que é uma parte cognitiva da criança. E uma forma da mãe perceber que a criança pode ter algum problema de disfunção é a hiperatividade. Criança muito hiperativa e que possui o bruxismo, que range os dentes à noite e o barulho é alto, a mãe deve procurar um dentista. Acreditava antigamente que era verme, né? A criança tinha verme, né? Isso, que a criança tinha verme. E não é bem assim. O ranger dos dentes é alinhar os Ela dentes. pode, inclusive, ter verme. Pode, inclusive, ter. Procurar o seu pediatra, mas não necessariamente ser o verme. Agora, a parte cognitiva. Então, você trabalhar essa ansiedade, esse estresse da criança, junto do dentista e o psicólogo. Então, a oclusão, que é essa parte que trata da mordida, o dentista praticamente não trata sozinho, né? É multidisciplinar. Multidisciplinar. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para mais um bloco. Um minutinho. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta com mais um Gente Interessante. Hoje nós estamos recebendo a doutora Tailane Softner Berlanga de Araújo. Ela é dentista, ela é especialista em dentística, doutora, dá aula na UNORP, São José do Rio Preto, e ela também trabalha no Instituto da Boca. Nós estávamos falando sobre bruxismo. Existe variante de bruxismo? Existe. Bruxismo é um hábito noturno. Então, a pessoa arranja os dentes dormindo. E nós temos também o briquismo, que é quando ela arranja os dentes ou aperta durante o dia. Tá? Esse é mais fácil até de ser tratado, porque é um... Bruxismo e briquismo. E briquismo. O briquismo é diurno, é um hábito que ela tem diurno, então às vezes a mulher cozinhando ou dirigindo, a tensão, causa o apertamento. Né? E esse apertamento pode levar a tensões musculares e até deslocamento de discos articulares, o que vai causar dores. E a dor nem sempre vem na face. Ela pode acontecer essas dores na coluna, dores de coluna... dores posturais. Dores posturais. Né? Então isso a gente tem que acabar intervindo junto a um fisioterapeuta ou um osteopata, que nós temos que fazer junto ao alinhamento da coluna cervical com a lombar e a torácica. A gente percebe muito no trânsito pessoas apertando os dentes ou rangendo durante o sinal que você está parado, por exemplo. Isso durante o dia, evidentemente. A pessoa não percebe às vezes que está fazendo isso. E qual é o tratamento para isso? Então, o tratamento de disfunções e de apertamentos, ele leva de 4 a 6 meses. Em alguns casos são com placas rígidas, que são usadas muito em adolescentes e em adultos, né? São placas rígidas que criam uma proteção à estrutura dentária e vão se passando por ajustes para se colocar a posição condilar correta. O que não pode é criar uma placa dependência e a pessoa viver com essa placa por muitos anos. Que é o que a gente percebe muito. Que é o que percebe muito. As pessoas colocam placa e ficam dependentes delas. Isso é um erro.
Por quê? Porque isso você só está protegendo os dentes, mas não está tratando o problema, a causa, porque bruxismo e briquismo tem cura. Tá? Então são hábitos parafuncionais que você tem que remover do paciente. E dentro desse tratamento, você faz uma análise total, reproduz, e depois que você termina os ajustes, o paciente já teve um alívio dessa musculatura que não tem mais atenção e a parte emocional tratada, ele passa por uma reabilitação. Então ele vai colocar os dentes na posição de conforto que ele não tenha mais necessidade de apertar. Porque o emocional faz apertar. Se eu tenho um dente que está um pouquinho mais alto, uma restauração mais baixa, aquilo desenvolve o bruxismo inconsciente para tentar ter um conforto. Regularizar. É uma coisa muito comum, as pessoas perdem alguns dentes durante a vida e mesmo às vezes até sem perder os dentes se movimentam e produzem espaçamentos, áreas de entulho de alimentos. Para isso, para que não, independente da enfermidade, que tenha bruxismo ou não, porque ela origina ou desenvolve um problema de má oclusão ou uma oclusão errada, como é que você se planeja para criar um tratamento? Qual é o primeiro passo que a pessoa deve, que o dentista deve realizar no planejamento para se alinhar essa mordida, para poder se corrigir essa má oclusão? Lá no Instituto a gente costuma fazer essa análise do paciente de forma completa, né? Desde a orientação da higiene bucal, molda esse paciente, a gente reproduz a boca dele no modelo de gesso, existe um articulador semi-ajustável, que nós conseguimos ver a articulação temporomandibular nele e a posição da mordida. Então a gente vê a boca dele por trás. E com conforto articular, aonde deve ser colocadas essas restaurações, essas próteses, a reabilitação, de forma que o paciente consiga morder de forma confortável, criando uma harmonia de todo o sistema estomatognático, cabeça, dente e toda a musculatura. Interessante. Então, muito mais do que apenas escovar os dentes, fio dental, nós precisamos de orientação para a manutenção dessa mordida como um todo. O que você orienta a população para cuidar dos dentes, como sendo um dentista melhor e mais barato que a escova de dentes? Qual é, a maneira, porque muitas pessoas ficam com dúvida na hora que escova usar, que maneira escovar, muitas pessoas colocam força demais nas escovas. O que você orienta nesse sentido? Olha, é fundamental uma boa higienização, sempre após a alimentação, né? Então você come e aí você limpa a sua boca. Escove muito bem os dentes, a língua, a bochecha, use o fio dental, dê um intervalo de 2h30, 3 horas de cada alimentação, porque não é o que você come, é a quantidade de tempo do resto de alimento ficar na boca que vai causar os problemas de saúde. A pessoa pode comer o que ela bem quiser, basta que ela... Escove em seguida. Não demore muito tempo para realizar essa higienização da boca. Isso ela vai conseguir, então, ter saúde. E a prevenção, as visitas ao consultório dentário de 6 em 6 meses é fundamental para evitar custo. O problema do paciente é que ele vai no consultório quando dói. E quando dói ele já tem muita coisa para fazer, aumenta o custo, que não é muito bom para o bolso, e para a saúde pior ainda. Se ele faz a prevenção, tanto de doenças bucais quanto da ATM, das articulações, que isso é um desgaste fisiológico também que vai causar problema, ele diminui custo, mantém saúde, mantém disposição. Então as consultas periódicas ao profissional é de suma importância para se manter a saúde e economicamente também muito mais viável. Tudo bem, muito obrigado, doutora Tailane, obrigado pelas suas orientações e obrigado a você que nos acompanhou em mais um Agente Interessante. Hoje nós recebemos a doutora Tailane Softner Berlanga de Araújo, pela qual nós agradecemos muito. Muito obrigado. Eu que agradeço.